Muito bem, pessoal, estamos começando o Isca Esportes para vocês que estão nos sintonizando neste exato momento. Os convidados de hoje são Carlos Cabela, narrador da CBN, também Edmar Ferreira, narrador da equipe futebol.com, Moisés Lacerda, comentarista, e a gente vai bater um papo falando sobre seleção brasileira. Seleção brasileira que, depois da medalha de ouro olímpica, a gente quer saber a opinião dos especialistas justamente para avaliar a seleção brasileira logo após o ouro. Cabela, obrigado da participação aqui. O que você acha depois do ouro que a seleção brasileira acabou ganhando? Você acha que deu um ânimo a mais? Eu acho que renovou o ânimo, dos jogadores, deu um start positivo nos jogadores e principalmente o ouro, junto da mudança do técnico, com a chegada do Tite, que é diferente o estilo de trabalhar, dá um pouco mais de positivismo para os jogadores que estão lá. Praticamente a seleção é a mesma que estava na mão do Dunga, algumas peças mudaram, mas mudou mais ainda a autoestima dos jogadores, mudou ainda mais a vibração dos jogadores dentro do campo e principalmente a vontade de ganhar, que a seleção brasileira tinha vontade de se defender. Aí nos 2 primeiros jogos na mão do Tite eu vejo que a seleção brasileira tem vontade de ganhar e não de se defender. Bom, Edmar, obrigado por participação aqui também. Queria que você falasse sobre essa impressão que o Cabelo acabou nos passando. Agora, na sua visão, você acha que realmente a seleção brasileira tem um ânimo a mais, e principalmente com a chegada do Tite? Com certeza, primeiro, prazer estar participando com vocês. Um abraço, Júlio, prazer te ver. Eu acho o seguinte, a seleção brasileira sempre... ela perdeu um pouco a credibilidade nos últimos anos. Ninguém mais confiava na seleção brasileira, ninguém mais torcia para a seleção brasileira. Todo treinador que entrava na seleção não era uma unanimidade, tinha o seu trabalho contestado, porque todo brasileiro entende de futebol, todo brasileiro tem sua seleção. Mas quando o Dunga caiu e o Tite foi chamado, eu acho que ressurgiram as esperanças do torcedor brasileiro em ver dias melhores, ver uma seleção mais compacta, uma seleção que defende bem, ataca bem. E o Tite, por ser unânime, porque você não vê uma pessoa que foi contrária à contratação do Tite. Então ele chegando na seleção e convocando aqueles jogadores que trabalharam com ele, que fizeram, por exemplo, uma estrutura no Corinthians, porque você pega o meio-campo da seleção, tem Paulinho e Renato Augusto, ou seja, os dois jogadores em que o Tite confiava muito nos títulos do Corinthians, da Libertadores e do Mundial. Então você começa um trabalho jogando em Quito contra o Equador, que dividia a liderança contra o Uruguai. Você vai e coloca um menino de 19 anos como titular, que foi o Gabriel Jesus. O Brasil vai e vence por 3-0. Eu acho que esse resultado foi fundamental para o sucesso do Tite, porque você viu contra a Colômbia, o torcedor do Brasil teve paciência, algo que os outros treinadores não contavam com essa paciência do torcedor, porque virava 0-0, 1-1, vaias e vaias. A Colômbia empatou, dominou todo o segundo tempo e mesmo assim o torcedor apoiou. Então eu acho que o Brasil está no caminho certo e com a chegada do Tite eu tenho certeza que o Brasil vai tranquilamente para a Copa do Mundo. Tá certo. Agora a impressão do Moisés Lacerda. Moisés, o que você acha? Você acha que realmente a seleção acabou renovando com a chegada do Tite? Embora algumas peças já conhecidas, mas acho que grande parte aí, principalmente no ânimo, renovou, né? Julião, um abraço primeiramente, Prazer de novo tá vendo você, falando com você. Cabela citou algumas coisas importantes, O Edmar também citou outras coisas importantíssimas. Mas eu acho que o que mudou de mais importante para mim foi a postura de cada jogador. Não só a presença de um Tite que é conhecedor, a gente viu muito bem que em 2 jogos ele mudou simplesmente a postura total, tática, individual, coletiva, a postura do torcedor foi mudada pela presença do Tite. Então isso para mim foi fundamental. Se a gente for analisar o time do Tite, como o próprio Cabela disse, muitos desses jogadores estavam com o Dunga, mas não tinha a mesma postura que estão tendo agora com o Tite. Isso, logicamente, em função de comando. Comando é tudo. Se não tiver comando, a coisa realmente vira pelada, vira um grupo em que cada um pensa por si próprio e o coletivo não consegue se organizar. Então, sem dúvida nenhuma, o Julião, eu creio que o Brasil retomou um caminho de vitórias. Não que o Brasil não tivesse qualidade até então. O Brasil sempre teve qualidade. Se a gente for analisar essas seleções que passaram por N treinadores, todas elas com muita qualidade. E às vezes o comando é que fez a diferença para chegar ou não ao título. Então eu acredito realmente que essa postura nova que tem cada jogador,
a postura que tem o seu treinador, a presença da comissão técnica, que são pessoas que sabem trabalhar liderando grupo. Você pega um Silvinho, que foi até então citado para ser treinador do Corinthians, veio de um processo na Europa como jogador, como auxiliar técnico, aprendendo tudo com relação a grupo e tática. Aí se une todas essas pessoas em função de um pró, que é o coletivo do Brasil, sem dúvida nenhuma vai dar resultado, como deu nesses 2 jogos. Claro, vai chegar um momento que o Brasil vai perder, vai chegar um momento que o Brasil não vai jogar bem, né? E a gente tem que entender isso. Mas para mim o mais importante foi mudança de postura em todas as situações, em todas as áreas. E aí, essa mudança de postura vai fazer que a qualidade do Brasil sobressaia nas eliminatórias. Obrigado, viu, Moisés? Um abraço, Julião. Prazer em revê-lo, hein, cara? Valeu. Esse foi o nosso timaço de convidados, comentarista Moisés Lacerda, narradores Edmar Ferreira e também Carlos Cabela. A gente volta em breve com mais um podcast do Isca Esportes. Um grande abraço para vocês e até mais.